Deuteronômio 10:12. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluias. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aleluias. Que essa noite o Espírito Santo, que te ama tanto, venha falar tão claro no seu coração, e todas as nossas dúvidas serão dissipadas, e o Espírito de Deus nos aprimore, o Espírito de Deus nos avive cada vez mais, o Espírito de Deus confirma esta obra em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração, queridos? Aleluias. Se você tem o impossível de Deus, Deus pode te dar o milagre. O pastor já disse aqui, da parte de Deus, Deus te dá um milagre. Se você precisa de um milagre, se você precisa de algo que ninguém pode te dar, curva a sua cabeça comigo agora. Mentalize a sua necessidade. Mentalize o milagre que você depende, que você precisa. E ore ao Senhor. Pai querido, nesta hora, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas mãos, ó Pai, sobre este rebanho, sobre estas vidas. A Tua palavra diz que o Senhor é suficientemente mais poderoso do que qualquer um dos nossos problemas. Que o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das necessidades de todos que estão aqui. Necessidade de salvação na família, necessidade de cura, necessidade de desembaraço. Espírito de Deus, entra agora na necessidade daquele que ora comigo, que crê. Entra agora, Senhor, na necessidade da família que ora comigo nesta hora, e mostra a diferença da Tua presença, a diferença do Teu poder. Faça de nós um culto que anda, faça de nós o Deus sobre a terra de novo, porque Jesus ressuscitou e está vivo naquele que o ama e o segue. Pai querido, derrama o avivamento, derrama a língua estranha, derrama a profecia, derrama dom de curar, derrama Jesus, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, dons de maravilha, dom da fé. Derrama sobre o Teu povo os dons do Espírito Santo, de forma, meu Pai, encharcante, Jesus. Nos encharca, nos alaga na Tua glória. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu entrego a praia nas Tuas mãos. Eu entrego, Senhor, as obras de feitiçaria nas Tuas mãos. Eu entrego as distorções religiosas. Eu entrego as cegueiras humanas. Eu entrego, Jesus, casa por casa, vida por vida, rua por rua, pessoa por pessoa. Vem soprar um vento de avivamento, um vento de poder, um vento de salvação. Vem soprar sobre toda esta região a glória que está diante do Teu trono. Faça de nós instrumentos Teus, Senhor. Faça de nós os Teus instrumentos. Esta obra é Tua, este lugar é Teu, este povo é Teu. Faça de cada um aqui, Senhor, Teu instrumento poderoso, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se sentir vontade de dar um glória a Deus, pode dar, irmão, que a igreja é pentecostal. Aleluia. Salva de palmas para Jesus. Aleluia. Cadê o Gabriel? Um dia, Gabriel, você vai dar um repique aqui nesse negócio aqui, que vai ficar agitado. Vamos lá, meus amados irmãos. Vou trazer o Leone para tocar para mim. Vamos ali. Meus amados, nós vamos falar hoje continuar sobre a reencarnação, e vamos tentar avançar em alguns episódios da Escritura que nos remetem a polêmicas interessantes. Por exemplo, voltou Samuel dos mortos e conversou com Saul. Muito utilizado esse texto. Outro texto importante: voltou Elias e voltou Moisés no Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17, e conversaram com Jesus. Então os mortos podem voltar ou podem conversar. Outro tema interessante que gostaríamos de clarificar nesta noite: Jesus ensinou que todos reencarnarão quando disse em João 3,3: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No texto apresentado por Kardec,
ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita João 3,3. E ele cita João 3,3 dizendo: disse Jesus, aquele que não renascer não pode ver o reino de Deus. São temas polêmicos. Irmão André, como é que está aí? Está chegando. Ok, muito bem. Senhor? Serve. E o de hoje está completamente corrompido? Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá. Findando na semana passada, sobre a reencarnação, de que maneira que a reencarnação, que não é uma mensagem, não podemos confundir reencarnação com o Espiritismo, né, irmãos? O Espiritismo é uma religião do século XIX, né? Kardec morre em 64, se eu não me engano, né? 1864, é isso mesmo. Morre em 64. Então o Espiritismo é uma religião nova, uma religião do século XIX, da segunda metade do século XIX. A reencarnação precede o Espiritismo. A reencarnação é uma doutrina mesopotâmica. A reencarnação é uma doutrina egípcia. Depois ela se torna uma doutrina persa. Depois ela vai se tornar uma doutrina africana. O animismo tem reencarnação. A doutrina egípcia tem reencarnação. Partes da religião grega tem reencarnação. E assim por diante. Então a reencarnação ela precede em milênios o Espiritismo. Bom, aqui, muito bem. Como eu apago essa luz? Obrigado, meu irmão. Aqui dentro? Assim é o céu, irmão. Quando você não sabe chegar, dá um problema para encontrar, é terrível. Eu já sabia. Vamos lá. O que o Senhor Deus orientou para Israel quando Israel saiu do Egito e entrava na terra prometida? Vamos ler juntos? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as considerações daqueles povos. Então, os povos da Mesopotâmia tinham um modo de vida reprovado por Jeová, Deus de Israel, de acordo com o Deuteronômio 18. Segundo ponto, o que era reprovado? Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Era oferecer o filho em holocausto para abençoar a colheita, para aplacar a ira do Deus, na época ali, naquela região, Marduk. Nem adivinhador, que é aquele que tentava adivinhar. Microfone. Muito bem. Adivinhador. Por isso que a gente evita a telecena, né? A Mega Sena, 230 milhões, por exemplo, nós evitamos. Porque você vai comprar um bilhete da Mega Sena, você vai tentar adivinhar. É verdade? Você pega lá 15, 24, 36, 49, 56, 60, e você coloca no bolso, né? E aí você está tentando adivinhar que número que vai dar. Como não se achará no meio de ti adivinhador, então a gente evita. Você está andando na rua, viu um bilhete de loteria, pode ter certeza que é premiado. Sai fora dele, pula fora, passa para lá, larga para outro, porque senão você vai acabar tentando adivinhar aquele número ali, e não se achará no meio de ti adivinhador. Não, pastor, não, vou dar meu dízimo, vou fazer um monte de igreja, e eu vou fazer, não, eu vou fazer a obra. Vou fazer, o menino do tráfico chegou lá, pastor, vou dar o dízimo. Aqui nós estamos querendo dar um dízimo agora, porque nós estamos fazendo uma campanha com Deus. Uma campanha com Deus. Se Deus guardar nós e a boca vender bem, nós vamos bombar. Então nós vamos dar o dízimo. Não, meu filho, não é assim, não faz assim. Deixa isso para lá. O dia que você quiser dar o dízimo, você vai trabalhar, ganhar do suor do seu rosto, aí você dá o dízimo. Não precisa trazer esse dízimo aqui não. Nem prognosticador, que seria um tipo de adivinhação. Nem agoureiro e nem feiticeiro. O Senhor Jeová dizendo que não aceitava no meio de Israel qualquer obra de magia. Qualquer obra de magia para o bem ou para o mal. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador. Olha, então são pessoas que conversam com entidades espirituais. É uma tolice enorme pensar que não existe aquele ser que está falando ali numa sessão. Existe. Tem um médium pilantra? Tem. Mas tem um médium que não é pilantra. Tem um médium que é honesto, que está conversando com o ser. Esse ser existe. E ele é citado na Bíblia como espírito adivinhador. E ele conversa com o médium. E ele explica o médium
o que ele quer que o médium faça. E ele avisa o médium de coisas que ele sabe que ninguém mais sabe. E o médium recebe aquelas informações privilegiadas e compartilha com algumas pessoas. E isso é real, isso é verdadeiro. Não, pastor, mas eu conheci um pilantra que fingia. Tá, tem um que finge, tem 10 que é honesto. E é uma coisa real. Porque a Bíblia diz que existem espíritos adivinhadores. Então, existem seres espirituais. Pastor, mas é demônio, tudo é demônio. Bom, você está chamando de demônio, o outro está chamando de Ogum, o outro vai chamar de orixá e assim por diante. O muçulmano vai chamar de Jin e assim por diante. Nem mágico, nem quem? Essa é a vontade de Deus. Nem quem consulte os mortos. Olha o verso 12. Todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de ti. É preciso que você rasgue a Bíblia, descreia nela, xingue a Bíblia, diga que ela é falsa, diga que ela não é divina, diga que ela é um livro humano, porque senão você vai ter que ser julgado por ela. Por isso que muitas pessoas depreciam a Escritura. Por isso que muitas pessoas desprezam a Bíblia. Porque é mais fácil você denigrir aquilo que te condena. É mais fácil você atacar aquilo que te condena. Mas para nós que amamos a palavra de Deus, para os cristãos que somente são cristãos enquanto forem amantes da palavra de Deus, para nós, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em 1 Pedro 1,23 diz: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que é viva e permanece para sempre. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós tereis nela a vida eterna. Por isso, que se existe céu e se existe inferno, se existe Deus e se existe diabo, então é importante que o diabo afaste você da Bíblia, porque ela te levará à vida eterna com Deus. Vida eterna que ele perdeu, vida eterna que ele não poderá ter. E então ele quer impedir. E ele é tão inteligente que ele bate no meu peito e fala: que isso, Eduardo? Não se preocupe comigo, eu nem existo. Eu sou apenas uma coisa que colocaram na sua cabeça. Ok, Deus ordena que não se consulte os mortos. E Deus ordena que não se consulte espírito adivinhador. Por que ele ordena isso? Por que Deus ordenou isso? Por causa de Efésios 6, versículo 11 e 12. Vamos ler? Efésios 6, 11 e 12. Pode avançar, querido? Aleluias. Glória a Deus. Pode avançar, amado, mais um? Muito bem. Mais uma. Aqui, tudo bem. Pode ler, por favor? Efésios 6, 11 e 12. Aleluia, Jesus. Astuta cilada do diabo, astuta. Ele é sutil. Ele não vai bater de frente. Ele vai envenenar, cortar a linha de alimentação, seduzir, deixar você tranquilo. E enquanto você está tranquilo, te golpear no profundo da sua alma. Ele vai chegar na hora de mais fome, de maior fraqueza, de maior necessidade. Ele vai tentar aprisionar o homem no lugar que esse homem está acostumado a ficar, para que, permanecendo no seu erro, ele permaneça afastado de Deus. Ele vai sempre trabalhar com aquilo que for mais confortável. Ok, então por que o Senhor nos ensinou isso? Para que nós possamos entender que o mundo tem seres espirituais, e que esses seres espirituais trabalham para a destruição do homem de Deus, da mulher de Deus. E como que o ser espiritual destrói o homem de Deus? Assim, fazendo isso. Pode ler, irmão Igor. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o nosso Senhor Jesus Cristo.
Em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Quando nós entendermos que o inimigo trabalha dia e noite para impedir os homens de viverem o poder da palavra de Deus, o poder salvador do Evangelho, nós entendemos que existe uma batalha espiritual. E é por isso que o espírito vai fingir que é alguém que já morreu. Aqueles que já morreram não podem se comunicar com os que estão vivos. Eles não têm acesso ao reino dos vivos. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Eles não podem voltar. Jó 10, 21 diz que quem foi para o reino da morte nunca mais voltará. Então quem se passa pelo meu parente, já que a Bíblia diz que é impossível voltar, quem se passa pelo meu parente? Um espírito, uma pessoa, uma entidade espiritual que não é humana, mas que está olhando os homens o tempo todo. Compara 1 Pedro 5,8 com Hebreus 12,1. Vamos ver se chegamos a esse entendimento. Hebreus 12,1, 1 Pedro 5,8. 1 Coríntios 2,1, por favor. O inimigo trabalha para afastar o homem da palavra do Salvador. Porque afastando do Salvador, ele afasta o homem da salvação. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Nós também, hoje, estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos logo barato o pecado, tão diverso nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas podem ser espíritos, seres espirituais, e não seres humanos. Confirma, por gentileza, 1 Pedro 5,8. Sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, o nosso inimigo anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Efésios 6,12. Sim, pastor? Particular, se não pode se comunicar esses espíritos, entidades, nós já podemos afirmar que são entidades e espíritos malignos do diabo. Efésios 6,12. Quem me ajuda? Alto e claro. E respondendo o nosso pastor. Efésios 6,12. Porque Aleluia. a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Irmãos, vamos nos deter um pouquinho aqui para responder para o pastor Samuel. 4 inimigos. Um já é difícil, ali tem 4. Pastor Gilson trouxe ali a revelação, 4. Quem são os 4 inimigos? Pode reler, amado? O senhor pode reler? Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados. 1, 2. Potestos. 3. Dominadores. 4. Aleluia. Vamos pensar os 4 um pouquinho? Principado. Principado significa território de um príncipe. Principex no grego, o número 1, o principal. O que eu entendi? Que o reino das trevas é dividido geograficamente. Você só tem um principado se você tem um principex dominando uma gleba, dominando o feudos, a terra, a região. Então é como se fosse assim, Vila Velha. Vila Velha tem um principado, tem um ser espiritual que responde pelo pecado, pela prostituição, pela morte, pela feitiçaria, pelo engano, pelo ódio, pelo ressentimento, pela mentira, pela cobiça, por todos os tipos de pecados que acontecerem nesse local. Só que a divisão deles não é humana. A divisão é deles. Então eu não sei se é Vila Velha. Eu não sei quando começa um principado e quando termina o principado. Eu não sei se ele começa em Domingos Martins e termina em Guarapari. Eu não sei. Eu só sei que existe um principado.
Em segundo lugar, nós lutamos contra potestades. Potestades são seres que têm poder. O potesto no grego significa aquele que tem força, aquele que tem poder. Então nós lutamos, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós, cristãos, lavados no sangue de Jesus, cristãos emancipados das trevas, cristãos, morada de Deus, eles se enfrentam espiritualmente, seres que dominam uma região, chama-se principado. Segundo lugar, eles enfrentam seres que têm força. Já sentiu aquele desânimo para ler a Bíblia? Já sentiu aquele desânimo para orar? Você já sentiu vergonha da Bíblia? Vocês, não sei se vocês usam, talvez aqui todos ou muitos usam o Facebook. Você já contou os últimos 50 posts que você fez? Quantos deles tinham um versículo? Não, eu não estou pedindo para você só postar versículo. Estou te ajudando a ver que talvez haja uma vergonha silenciosa na sua alma sobre os versículos. Se de 50, você não colocou um. Tem um poder te impedindo? Pense nisso. Quantas vezes na sua escola você falou de salvação e de inferno para os seus colegas? Não, mas eu falar um negócio desse aí, eles vão rir de mim. Não estou te falando que existe um poder opressor que não te deixa ser instrumento de Deus? Estou te falando. Não, pastor, se eu falar de Jesus no ônibus, ficar em pé no ônibus e pregar, nem pensar, vão me achar doido. Não estou te falando, você tem tanta vergonha de ser doido que você deixa o ônibus inteiro ir para o inferno. Deixa ele para lá. Sair na rua para falar de Jesus com um, falar de Jesus com outro. Não, deixa eu ver rapidinho. Vamos embora. Irmãos, nós estamos enfrentando principados. Nós estamos enfrentando poderes desanimadores, poderes silenciadores, poderes de inimizade, poderes de divisão. Você já viu você olha para aquela pessoa, você já sente uma inimizade, você já sente uma coisa, uma vontade de falar na cara, alguma coisa, já se incomoda. São os poderes. São os poderes. Às vezes no próprio casamento, eu estava cuidando de um senhor, não era evangélico, morrendo. E eu falei, vou chamar a sua esposa. Ele, não, chama ela não, por favor. Deixa eu quieto aqui. Até na hora da morte, ele não tinha amor e paz com a própria esposa, para poder ter um pouco de alento no seu leito de morte. Onde eu quero chegar? Os poderes destruidores de Satanás trabalham noite e dia. E muitas igrejas não falam isso, ou muitas pessoas não querem falar, não sei porquê, talvez porque haja uma mordaça espiritual, porque quanto mais informado, mais preparado, quanto mais preparado, mais forte, quanto mais forte, mais vitorioso, quanto mais eu aprendo a lutar, melhor eu luto, e quanto melhor eu luto, maior a minha chance de vencer, e eu preciso vencer, porque Jesus me deu a vitória na cruz do Calvário. O que não pode é entrar ano e sai ano, e eu continuo amordaçado, eu continuo, apesar que para Deus não existe ano novo, né, irmão? Ano novo é invenção nossa, né? Para Deus a terra deu mais uma volta em torno do sol, e só isso. Nós é que inventamos janeiro, fevereiro, março, abril, 31, 32. Inclusive, os judeus já estão no ano 5.000 e tanto, os muçulmanos estão no 1.400 e pouco, os chineses no 6 e pouco, os ocidentais que se acham donos do mundo em 2013. Para Deus não existe ano, e nem ano novo. É só mais uma volta da terra em volta do sol. Pois não? Esse poder que o senhor está falando, Poder. ele consegue penetrar na mente daquele que está fraco, que faz ele falar coisas ou ter comportamento que não seria. Às vezes você vê um irmão, ele é a coisa mais santa na igreja, que humildade, que delícia, faz tudo, chega dentro de casa, não faz nada, grita com a mulher, uma opressão, aí dá vontade do filhinho falar, papai, vamos levar o púlpito lá da igreja para casa, porque o senhor lá daquele púlpito, o senhor é lindo, papai, eu vou deixar um fazer, eu podia fazer, né, irmão, as réplicas do púlpito assim menores, né, aí sai dando para um. Eu nunca me esqueço, eu trabalhando nessa Contec aqui,
É ali, né, para cá. Eu trabalhei ali alguns anos com o Fernando, gostei muito, um excelente local de trabalho. Eu nunca esqueço, eles me deixavam evangelizar bastante, pregar bastante no recreio, e eu ficava no recreio ali com as crianças. E a menina do primeiro ano sentou comigo, voltou para Jesus, e aí ela falava assim, sabe, pastor, eu saí da igreja porque o meu pai era diácono e a minha mãe dirigia o coral. Aí eu saí da igreja. Falei, mas não estou entendendo, era para você ficar. Não, mas eles brigavam dentro de casa todo dia e só ia para a igreja brigando. Aí quando virava na rua da igreja era só sorriso. Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, glória a Deus, só vitória, é Deus na causa, que é amor e paz. O inferno. Isso é a potestade. São espíritos destruidores, devoradores, que estão ali acabando com a sua paz, com a sua felicidade, fazendo com que uma criança de 10, 11 anos ache o evangelho falso. Mas não é o evangelho que é falso, falso é o cristianismo de seus pais. O evangelho continua imaculado, poderoso, basta que o encontre. Eu não posso dizer que sou médico se não estudar e for qualificado para isso. Eu não posso dizer que sou cristão se não receber a qualificação do Espírito Santo para ser um cristão. E o que é a qualificação do Espírito Santo? É o novo nascimento. Isso é importante. Não significa ausência de erro. Significa não permanência no erro. Todos me entendem a diferença? Ninguém está pregando perfeição. Nós estamos pregando perseverança. Nós estamos pregando dedicação. Ok. Assim, lutamos, em primeiro lugar, contra principados. Se é principado, tem território. Se tem território, tem um local de domínio. Potestos, poderes sobrenaturais, reais, que oprimem pessoas. Pastor, o senhor pode falar 2 versículos para confirmar o que o senhor está ensinando? Ora, muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Muito bem. Romanos 7, 17. João 8, 34. Romanos 7, 17. Senhora? Desculpa se o senhor falou em outra situação, mas o poder do adversário, ele possui a pessoa? Ele pode possuir a pessoa? Pode possuir. Aí, por exemplo, a pessoa é escrava do sexo. Vamos supor que ela é escrava do sexo. Ela é escrava da perversão sexual porque ela tem um demônio de perversão sexual que a possui. Ela é escrava da mentira porque ela tem um demônio da mentira. Certo, Deus, em algum ele pode ser possuído, ou só quando você, por exemplo, mais ou menos o que a Lachique perguntou. Deixa eu fazer. Esse irmão que chega em casa e briga com a esposa, ele já vai ele deu vazão à carne, né? É o céu de Deus, mas deu vazão à carne, ou é um espírito maligno que possuiu ele? Ou ele só fica... Vamos ler os versículos para que a compreensão seja clara. Eu entendi a pergunta. Vou ler os 2 versículos e vou para o terceiro para chegar onde você precisa ir. Ok. João 8,34, já começa a sua resposta. João 8,34, Romanos 7,17. Vamos. Muita gente pensa que demônio faz a pessoa babar. Raros demônios fazem a pessoa babar. Raros. A maioria deles fazem as pessoas serem destruídas. Ele vem para matar, roubar e destruir. Vamos lá. O João 8,34. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha aí, pastor Silas, então existe uma escravidão. E quem falou isso foi Jesus. Todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Se eu sou escravo de alguma coisa, é porque a minha vontade está submissa a alguém. O pecado deixou de ser, portanto, aí um ato contra Deus para tornar-se algo que domina. Por quê? A palavra pecado significa, normalmente na Bíblia, dívida, errar o alvo, transgressão, desobediência. O ato de desobedecer, ele nesse versículo se tornou um poder, uma vez que exerce domínio sobre algo, que é ou alguém. Então quem comete a desobediência torna-se escravo da desobediência. Se eu me tornei escravo da desobediência é porque a desobediência influencia a minha escolha e domina a minha escolha. Aí é que entra o sangue de Jesus. Irmãos, eu faço um desafio santo a essa querida igreja que eu tanto amo. Você acha
que se o reino de Deus fosse questão de acreditar no certo e no errado, precisava do próprio Deus morrer na cruz? Não. Deus só nasceu na barriga de Maria e cresceu e derramou seu sangue na cruz, que o negócio é sério. Porque o negócio é muito sério. Se fosse intelectualidade, você crê na nossa doutrina certa? Creio. Então você está salvo, carimba ele. Pá! Pode andar. Próximo. Você crê na nossa doutrina certa? Pá! Se fosse só crer, não precisava Jesus morrer na cruz. Era só Jesus dar a Bíblia, quem seguisse ia ser salvo. Mas o negócio é pior. Tem batalha, tem perseguição, tem luta, tem guerra. E ninguém vai ganhar se não prevalecer. Mas uma notícia vos trago, uma boa notícia. 1 João 3,8. Vamos lá. 1 João 3,8. João, você está com Bíblia aí de papel? Oh, aleluia, João. Abre aí, João. João dos nossos, irmão Cleomar. João tem futuro, João. Depois eu vou entregar o currículo dele para o senhor. Depois nós vamos conversar sobre o João. Muito bem. Irmão João, pega aí, por favor. Ela está em 1 João 3,8. Pega 1 João 5,18. Muito bem. Vamos lá. Vai. 3,8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então ele não veio na cruz só te salvar. Para te salvar, ele teve que derrubar poderes. Para te salvar, ele veio esmagar poderes eternos, sobrenaturais, que há milênios escravizam os homens. Para te salvar, ele veio quebrar correntes, rasgar correntes. E isso foi feito com o sangue de Jesus. Satanás foi tão destruído, tão acabado, tão vencido, que ele não fez festa no inferno, como muitos pregadores afirmam. Durante a cruz, o diabo estava... Irmãos, eu na minha teologia eduardiniana, não é a Bíblia, é a teologia eduardiniana. Tem uma teologia nova que está saindo aí. Na teologia eduardiniana, diz que Satanás estava em outra galáxia, de tão angustiado, porque quando o sangue caía na cruz... Penso eu, não a Bíblia. Quando o sangue caía na cruz, ele perdeu. Ele sabia, nunca mais vou dominar o Igor, porque o sangue de Jesus vai purificá-lo de todos os seus pecados. Aleluia! Nunca mais vou poder dominar uma alma em paz, porque a hora que um crente invocar o nome que é sobre todo nome, o santo nome de Jesus, eu tenho que sair correndo. Nunca mais vou poder matar, roubar ou destruir livremente. A hora que um crente chegar, eu tenho que sair. Ali estava a sua vitória. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus conserva-se a si mesmo. O maligno não lhe toca. Aleluia. O maligno não lhe toca. Existe alcoolismo biológico e espiritual. Existe perversão sexual, espiritual. Será que existe biológico? Eu acho que não. Existe rompante de violência, biológico e espiritual. Tudo que existe no mundo espiritual tem também seu desenvolvimento biológico. Você pode tomar um remédio controlado por causa de uma necessidade biológica ou por causa de um espírito de depressão compulsivo. Eu não sei. Cada caso é um caso. Se você entende, digamos, você tem um exame, laudos clínicos, tudo bem, você está tomando aquele remédio que te deixa viciado nele para dormir ou assim por diante. Mas será quanto? E aí só você sabe, não existe ninguém, nem seu marido, nem seu esposo, nem seu filho, nem sua mãe. Ninguém sabe por ninguém, mas cada um pode buscar saber. Eu atendi uma pessoa hoje à tarde com esse quadro. E
eu perguntei a essa pessoa, eu disse, quanto de você sabe que você, na hora da ansiedade, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de busca de Deus, tem uma vida de pensar em Deus e se dopa? Quanto de você está buscando pelas madrugadas? Quanto de você está lutando com Deus, está encontrando o poder de Deus realmente? Não estou dizendo que você não deve tomar o remédio, Deus me livre, você tem um quadro clínico que precisa do remédio, ninguém está dizendo o contrário. Mas o que eu estou dizendo é que aos milhões, cada vez mais, a população evangélica se dopa. Cada vez mais os evangélicos se dopam. E por que eles se dopam? Porque lhes falta a paz. E por que lhes falta a paz? Porque lhes faltam o príncipe da paz que eles cantam, que eles falam na prática. Não se esqueça, a população de dependentes químicos, e eu estou falando apenas dos fugiu aqui o nome científico, os ansiolíticos e os outros, barbitúricos, os ansiolíticos e os barbitúricos, são 10 milhões de unidades produzidas a mais no ano de 2012 em relação a 2008, em 4 anos. É muito mais, muita gente. É muita gente. Os dados são do Ministério da Saúde. E você acha que não existe, talvez aqui nesta noite, viciados? Lógico que pode existir. E estão viciados porque lhes falta essa paz. Mas é porque eles não têm Deus? Eu sou juiz de alguém para dizer se alguém tem Deus ou não. Eu só estou estimulando raciocínios. Eu estou estimulando buscas de Deus. Se é clínico, vamos orar para Jesus curar. Porque aí sai a necessidade clínica e sai o problema. Mas se não é clínico, se é uma muleta emocional, o seu Deus quer te ver muito feliz. O seu Deus morreu na cruz do Calvário para te fazer feliz. O seu Deus tem poder para te fazer feliz. Vamos orar, vamos crer, vamos entrar na batalha com Deus, receber o batismo com o Espírito Santo, receber os dons espirituais, receber a glória que está no trono. E eu tenho certeza, o Deus que é vivo e reina para sempre, faz maravilhas e muda situações. Ele faz. Ele cura um menino na overdose. Quantos testemunhos já escutamos pessoa na overdose? E Jesus cura, que não tem necessidade de usar uma pedrinha a mais. Curou instantâneo para sempre, todo mundo fica sabendo. Por que ele não pode fazer isso comigo, com você? Ele faz. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. E vamos entrar em Samuel, para só olhar o caso de Samuel e assim concluir. Ficou claro, irmãos? A carne traz a desobediência traz a presença do mal. A presença do mal faz a destruição. Ah, mas eu sou crente. Tá, não importa o que você crê, importa o que nós fazemos. Eu passei por uma experiência muito desesperadora na minha vida. E não tomei remédio nenhum por causa disso que eu vos ensino. Pastor Silas está aqui comigo, Michel morou dentro da minha casa durante os piores dias. E o que eu fazia nos piores momentos, porque aquilo não era só problema de Rebeca, era problema de toda a família, porque eclodiu em toda parte, milhares de problemas ao mesmo tempo. E por que não enlouqueci? Por que não fiquei doido? Porque Mateus 11, 28, eu fiz isso, corri para Mateus 11, 28 e fiquei lá. E eu te convido a fazer isso também. Deu certo para mim, como não dará para você? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Se der, né, irmão? A Bíblia fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, se der, eu te aliviarei. Foi isso que a senhora leu? Se der, foi se der. Foi se der. Não? Como é que a senhora leu? Falou. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É promessa? Ele é mentiroso? Quem prometeu isso aí é mentiroso? Eu não sei se ele vai me aliviar com um dia. Eu não sei se ele vai me aliviar com um mês. Mas eu sei que ele vai me aliviar, porque ele prometeu: eu vos aliviarei. Irmãos, teve noite eu dormi às 5 da manhã, orando desde 11 horas da noite.
Mas foi a hora que a minha paz chegou. A minha paz chegou ali. Cantando hino, lendo a Bíblia, cantando hino, orando, lendo a Bíblia, buscando. Quando foi de manhã, veio a glória de Deus e veio a paz. Volta a outra onda, volta com Jesus e vamos buscar o Senhor. E vamos assim, até que passa a tribulação, passa a luta. E eu nunca esqueço o médico que entrou na minha casa. Ele acompanhou a Rebeca num momento terrível. A Rebeca teve uns 12 ou 13 médicos. E ele entrou na minha casa. Eu achei estranho porque ele entrou de jaleco. E ele tirou o jaleco. Aí ele sentou fora da casa assim comigo. Eu quero falar com o senhor em particular aqui. Eu falei, pois não. Eu falei, vai me contar uma bomba. Eu pensei, né? Sobre a menina. Aí ele sentou e disse, eu queria me consultar. O quê? Não, eu não estou entendendo, doutor. Eu queria me consultar. Eu falei, o que é isso? Eu deixei Deus na faculdade. Eu abandonei a fé. Mas o que eu estou vendo aqui nessa casa, no meio dessa tribulação horrível, eu gostaria que você orasse por mim. Eu estou voltando para Jesus agora. Eu abri a Bíblia e li com ele. Ele voltou para Jesus a ler. E ele falou, ora pela minha mulher. Tem 3 anos que ela quer engravidar e nada engravida. Inclusive ela já perdeu 2 bebês. Não fica. Hoje ele é pai, uma criança linda. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É assim, irmão. Uma outra médica também, essa não é médica de Rebeca, não. Ela passou pela Rebeca. E ela me ligou e falou, preciso de você. Eu falei, para quê? Eu estou com uma tetra igual a sua filha. Dá para você ir na casa deles e explicar como é que eles fazem para ficar igual a vocês? Eu falei, dá sim. Mas a senhora podia ir junto. Porque essa explicação é importante. A senhora sabe que a nossa... Eu falei, a minha casa sofreu muito. Minha esposa quase enlouqueceu. Eu sofri muito, a Rebeca sofre muito. Não tem esse mar de roda. Eu sei. Mas tem uma paz aí dentro que é um negócio impressionante. A paz não anula a dor. A dor não vence a paz. Mas a paz faz toda a diferença na sua vida. E eu te digo com toda certeza... Eu fui nessa casa. Quem foi comigo? Você foi comigo, Silas? Não. Quem foi comigo? Foi na escola dominical. Depois da escola dominical. Você foi, Michel? E era uma situação muito difícil. Terrível. E eles eram evangélicos. O que eu quero dizer para vocês é que Jesus tem a sua solução. Não se entregue aos poderes sobrenaturais que se dizem parentes, se dizem adivinhos, se dizem guias. Não se entregue, porque são poderes malignos enganadores que apartam os homens da verdade de Deus. São apenas religiões, não são a revelação da palavra. Conheça Jesus e o seu poder. Deus quer te usar. Talvez eu falei desses problemas porque eu estou um pouco impressionado por ter cuidado desses problemas, um hoje, outro essa semana. Mas talvez tenha outros problemas que eu não falei aqui. Não importa o seu problema, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e quer transformar a sua história. Busque Jesus, busque o poder de Jesus, busque a palavra gloriosa de Jesus. Ele faz a diferença. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Amém? No caso de Samuel, eu tenho mais 10 minutos, dá para chegar lá. Vamos em Samuel. Fique servindo ao Senhor, ande na santidade de Deus. Problemas não vão faltar, te prometo. E se você não tiver problema nenhum, você olha para o seu irmão do lado, que ele tem um monte, você divide com ele, pega um pouquinho dele. E vamos, pode soltar, irmã, pode soltar, não fica com vergonha não, solta, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28, vamos lá? Isso aconteceu ou não? Vamos ver. Morto volta ou não volta?
Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sobe, sabe de certo que comigo sairão ao arraial tu e seus homens. Aqui Davi estava com os filisteus naquela época. Deixa eu ver onde está aqui. Ah, sim. Versículo 8. Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher, a feiticeira, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Bom, uma vantagem: Saul sabia com quem estava falando, né? Saul falou: ó, invoca o demônio aí que te dá sabedoria, me responde algumas coisas. Pelo menos ele não foi lá e disse assim: chama meu pai aí. Vê se meu irmão que morreu anteontem vai falar comigo. Vê se minha mãe vai falar. Ele pelo menos não estava enganado. Ele sabia que ele ia invocar um espírito de feitiçaria. Ok. Continuando. Então a mulher disse: eis aqui tu sabes que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por quê? Pois me armas um laço à minha vida para me fazer matar. Ela disse: olha, o rei Saul tem matado os feiticeiros. Você está querendo que eu seja uma feiticeira para que eu venha morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Como é que um homem jura por um Deus que odeia o que ele está fazendo? Eu vou te matar em nome de Jesus. Eu juro por Deus que eu vou te matar. Ué, não estou entendendo mais nada. Deus não quer que você mate ninguém. Entendeu, minha irmã? Como é que é isso? Você é ateu? Sou, graças a Deus. Então, são umas incoerências. Saul jurou pelo Senhor. Porque o homem, quando está cego no pecado, ele faz o pior, achando talvez que Deus não se importa. Eu te convido a seguir os passos da Bíblia Sagrada. Prossiga. 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Ela sabia que o inferno é para baixo. Por isso que ela falou subir. Porque para todos eles o inferno é para baixo. Se ela soubesse que ele estava no céu, ela ia falar: a quem farei descer? Mas lembrai-vos da aula passada que no Antigo Testamento os santos e os ímpios iam para baixo. Os ímpios no lugar de grande dor e os santos no lugar de paz, conforme Lucas 16 e outras passagens. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? Ih, meu Deus, Samuel voltou, então morto volta? Prossegue. Estou andando muito rápido? Amém. E o rei lhe disse: não temas. Está achando que é só Deus que fala não temas? Não temas. Porém, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ela não falou vejo Samuel. Vejo deuses, no hebraico dijin, que significa espíritos adorados. Espíritos nos formatos, talvez, de uma imagem, não sei. Mas ela disse: vejo subir da terra vultos. Vejo subir vultos. Eu estou partindo do princípio que isso aqui é real. Eu acredito no reino espiritual. Uma sessão espírita. Eu já fui convidado para várias sessões espíritas. Se você for assistir uma, né, você vai ver que o negócio é real. O negócio é... Quem já assistiu a sessão espírita aqui, irmão? É real. É real, é verdade? Real, 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 real. Ninguém está fingindo. Não. Pode ter um pilantrinha lá, mas é um pilantrinha. Tem um real. Senhora? É real que existe o espírito maligno que mata a pessoa. É. Não é real que o espírito da minha avó que morreu vai ter uma pessoa falar comigo. Ou é isso? Obrigado, Lorena. Muito obrigado. Você sempre nos ilumina. Querida Lorena, é real que um espírito real está usando o homem real. Não é real que o morto voltou. Agora, me dá um versículo na Bíblia que prova que o morto não volta. E depois disso vem o juízo, ele não pode voltar. Jó 10, 21. E os que foram para o reino da morte nunca mais voltarão.
Salmo 103:16, porque a vida é como pó, não, a vida é como a nuvem que passa, passando por ela o vento logo se vai e seu lugar não se conhece mais. O seu lugar não se conhece mais. Então você não tem acesso ao conhecimento daquele que está ali. Tudo bem. Ok. Tudo bem. Ela não diz que viu Samuel, diz que viu seres. Onde eu estou, hein? 14. E ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem. Observe que primeiro ela falou plural, depois singular. Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, Saul achou que era Samuel. Não era Samuel, mas prossegue. Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ele não se prostrou diante de Deus, né? Diante dos demônios prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Olha aí, ele se apresentou como Samuel. O Espírito se apresentou como Samuel. Então os Espíritos se apresentam como pessoas. E por que os Espíritos fazem isso? Por causa de João 8,44. Quem me ajuda? João 8,44. João 8,44. Irmão Fritz, vou deixar meu bigode crescer para ficar parecido com o seu assim. É difícil. Parecer é difícil. Não faça isso, Fritz. Não fale assim. Não fale. Pastor Silas está querendo usar bigode também, Pastor Silas. Já tem um tempinho já. Pastor Samuel não gosta não, né, Pastor Samuel? Um bigodinho, sim. Mexicano. Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Adiante. João 8,44. Por que ele se apresenta assim? Vamos. Pois não? Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha aí, irmã Juliana, volta na sua pergunta. O Gilson leu: vós quereis satisfazer o desejo do diabo. Então o diabo ele oferece desejos para o homem. Em 2 Timóteo 2,25, não dá tempo de ler, mas sua nota para conferir, diz que os homens que vivem no pecado estão presos à vontade do diabo. Então ela está desse jeito. Liberta-os da vontade do diabo onde estão presos. 2 Timóteo 2, 25 e 26 diz isso também. Então o pecado pode ser escolha humana, mas pode ser uma inclinação maligna contra aquela vida. E aí entra aqui Samuel, tá? Então diz Saul: muito angustiado estou porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. Miserável, é ele que se desviou de Deus. O homem joga a culpa em Deus. Deus esqueceu de mim. Deus, irmão, eu sou o servo, você é o servo. Servo faz a vontade do Senhor, e o Senhor é Jesus. E não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então diz Samuel. Aqui é que a gente descobre que ele não era Samuel. Olha só. Então diz Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca eu te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvir a voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. Então esse demônio sabia da vida de Saul, porque ele citou aqui 3 coisas íntimas de Saul: os espíritos, o poteste, o principado que eu te falei, as hostes da maldade que você leu lá, os dominadores, eles ficam vigiando as pessoas, eles sabem os nossos passos, eles são testemunhas. Sim.
passou, umas 4 semanas depois, eu estive com ele. Ele falou assim, o Senhor me revelou, você jogou os meus livros fora. Tremendo, tremendo. E sabe quem é o Senhor que revelou isso para ele? Os potestos que dominam ele, as hostes. Ele deve ter perguntado para eles, e o Ângelo, hein? E aí um deles respondeu, jogou os livros fora. E ele chama aqueles espíritos de Deus. Ele entende que aqueles espíritos são de Deus. É uma coisa tremenda. Eu nunca esqueço quando... Ali. Às vezes o ímpio não nos entende. O ímpio, ele está cego espiritualmente, ele não nos entende. Ele não entende a nossa fé, não entende o nosso amor. Mas não é nesse sentido aí também que o adversário ele não tem poder para discernir a nossa. Irmã, o adversário, Satanás, ele é o maior psicólogo do mundo, né? Porque ele estuda a humanidade de Adão até hoje. Ele conhece de mente humana como ninguém mais conhece. Ele já assistiu impérios, reis e nações. Ele sabe os valores e os desejos dos homens como ninguém sabe. Ele tem um poder que ninguém tem, porque ele é um anjão violentão muito poderoso, ele era chefe nos céus. Ele era chamado sinete de formosura. Ele acaba com a minha vida a hora que Deus deixar, porque eu não dou nem para um suspiro com ele. Tamanha a minha insignificância, tamanho o poder dele. E o que faz ele, eu acho que eu nunca enfrentei ele, espero também nunca enfrentar. Eu acho que até hoje só enfrentei os demônios, os potestades, né? Porque eu acho que ele é muito forte para se preocupar comigo, não sei. Mas a única coisa que ele tem medo, e a única coisa que o destrói, é a palavra de Deus, a fé em Jesus Cristo. Aí ele tem que voltar atrás. Porque na hora que ele parte para cima e vê Jesus na nossa frente, agora vamos ser muito sinceros, muito espirituais. Eu sempre, quando eu prego, eu acho que é a última vez que eu estou pregando. Eu penso que amanhã eu posso estar no céu. Então eu não posso ir embora com nada para trás. Como é que você vai ter uma vida espiritual rica se a mente da pessoa só está nas coisas da terra? Ele nunca vai ter vida espiritual. Nunca. Ele já acorda pensando nas coisas da terra, passa o dia pensando nas coisas da terra, vai dormir pensando nas coisas da terra, e lembra que tem que ir na igreja, porque a igreja é bom, Deus é maior, Jesus é maravilhoso. Não é aquela coisa da alma transbordando poderosamente. Eu não quero que você abandone as coisas da terra, porque você precisa salvar a terra, mas eu gostaria que nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele é fiel. Não vai faltar a sua família, não vai faltar a sua vida, não vai faltar nada para você. E serás filho de Deus inculpáveis, no meio da geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter trabalhado em vão. Filipenses 2, 15 e 16. Nós estamos na batalha espiritual. O reino de Deus não é um parque de diversões, mas eu tenho boas novas para vocês. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho outra boa notícia. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E tem uma terceira: o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés, porque Ele é Deus. E não poderia fechar sem Judas 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso por meio de Jesus Cristo, seja a glória, a honra e o domínio antes de todos os séculos e para todo sempre. Amém.
Ou seja, a vitória é sua, ela já foi alcançada na cruz. Toma posse da sua vitória, use a sua fé, repreenda o adversário no nome de Jesus. Reforça a vida de oração, reforça a vida de jejum, reforça a espiritualidade, coloca a Bíblia em cima do problema e faça a diferença no dia a dia. Esse é o cristão, é a arma na mão. E olha, a nossa não falha. Nunca esqueço um grande bruxo que tinha o sonho de ser o homem mais poderoso do mundo. E para ele ser um dos mais poderosos da América do Sul, um grande demônio, um enorme, poderoso anjo caído, pediu a ele um fígado, que ele comesse um fígado morto no mesmo dia. Ele já tinha comido vários outros órgãos antes. Ele era muito poderoso nas feitiçarias, muito poderoso nas bruxarias. E ele então ficou vigiando o enterro. E ele foi de noite na sepultura para pegar o corpo. E quando ele andava conversando com esse anjo poderoso, anjo demoníaco. E ele chegou e pegou a ferramenta dele para abrir a sepultura. E ele falou: sai daí. Sai daí por quê? Sai daí, rapaz. Porque essa mulher é do cara lá de cima. Dirigente ciclo de oração. Não mexe. Sai. Aí ele insistiu, diz ele que sentiu o golpe do bicho batendo nele. E ele saiu assim, caindo, e foi procurar outro túmulo. Só que ele ficou com o negócio na cabeça. Ele ficou assim: então tem um troço mais forte aí, ó. Se ele está com medo, tem um troço mais forte. E ali ele foi. Aí o testemunho é muito longo. Eu sei que para ele aceitar Jesus, no caminho que ele foi para a igreja, o carro bateu 3 vezes, ele entrou dentro da igreja com hemorragia e a costela quebrada, para conseguir entrar na igreja. E daí para pior. Hoje ele é um grande pregador. É possível ele machucar alguém fisicamente? Ele mata todo dia. Qualquer pessoa que não tenha proteção. Logo, sim, ele é um anjo. Sim, porque ele é um anjo. Os anjos, vamos mudar um pouco a pergunta. Anjos na Bíblia fazem interferências físicas? Fazem. Tem um anjo que matou 135 mil. Tem outro anjo que segurou o vento. Tem outro anjo que, digamos, trouxe uma praga sobre Israel. Outro anjo, diz a Bíblia que foi um anjo que colocou trevas em cima do Egito, porque o Egito não alcançava o judeu para atravessar o Mar Vermelho, porque ele estava em trevas. E o judeu tinha luz e os egípcios não. Era um anjo. E assim por diante. Então, se os anjos de Deus fazem isso, presumo que os do inimigo também façam isso. Só que na mídia vai sair terremoto, não sai anjo. Sim. 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 Tudo que eles veem, eles sabem o que eles veem. Sabe o que vem. Sabe o que vem. Sim. Depende da sua. Aí vamos ficar com a escritura. São perguntas perigosas. Vamos só a escritura. Você colocou seus olhos no filme carregado de magia, de feitiçaria? Então você liberou sua mente. Ótimo, você liberou. Por trás daquela magia tem uma série de rituais de possessão. Então você tem Senhor dos Anéis, você tem Harry Potter, você tem esse que está fazendo sucesso agora, Crepúsculo, achei que era Molúsculo. Não, mas Crepúsculo, Molúsculo, sei lá um monte, Hobbit. Você tem que ter, porque sem feitiçaria não tem dinheiro. Sem dinheiro não tem filme, então como é que vai fazer? Só tem 3 coisas que dá dinheiro no filme: sexo, violência e magia. Filme sem sexo, sem violência, sem magia, não ganha, não leva não. Leva? Não. Por que os 50 tons de cinza é sucesso mundial? Não tem magia nem violência. Ou tem violência? Tem violência. Então tem que ter, não adianta. Ou sexo, ou magia ou violência. E o crente está ali, babando. Aí vem para a igreja depois: eu te adoro, Senhor, você é tudo para mim.
Mas é uma incoerência da vida que explica por que muitos cristãos pertencem ao exército de zumbis espirituais, né? Sempre vazios, porque eles alimentam a sua pobreza espiritual constantemente. Não repreende o mal, não se enche da Escritura, não quer ser diferente. Complicado. É poder de lá e poder de cá. Se o de lá for mais forte, passa por cima do de cá. Vai. Ele conhece o que ele vê. Depois de que nós estamos reunidos, ele sabe o que aconteceu. Lógico, sim, perfeitamente. Tem uma proteção, por exemplo. Você clama pelo sangue de Jesus. Te protege, que ele conheça. Porque eu já aprendi dessa forma. Eu compreendo. Olha, o sangue de Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus é maravilhoso. Sempre vai ser mais forte que eles. Agora, Saul buscou a noite inteira e Deus não ouviu. Sansão orou e Deus não respondeu. Deus rejeitou Saul, Deus rejeitou a Sansão. É muito perigoso você que falar assim, o sangue de Jesus é um abracadabra. Clama que ele vira. O rapaz está viciado em masturbação, viciado em bebida, viciado em mentira, viciado em orgulho, viciado em vaidade, mas clama o sangue de Jesus que o diabo foge. Como? É uma coisa que não funciona. A mesma coisa o casado, cobiçador, mentiroso, problemático, rancoroso, não fala com fulano, não fala com Beltrano, está sempre assim, sempre assado. Clama o sangue de Jesus que está tudo bem. Temos que tomar cuidado com a manipulação religiosa, aonde um finge que vocês são libertos e o que está ouvindo finge que foi liberto, e ninguém foi liberto. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Uma vez um pastor virou para mim e falou assim, eu faço ministério de libertação porque os crentes estão tudo oprimidos. Eu olhei assim e falei, olha irmão, os crentes podem estar oprimidos se o Senhor convencer eles que eles estão oprimidos, porque depois do processo de libertação tinha um processo de oferta, né? E aí é que ele ficava bem. Eu me lembro que esse mesmo pastor falou assim, pastor não pode ter carro 1.0, é falta de fé. Olhou para mim, não, é sério, ele falou isso mesmo, pastor não pode ter carro 1.0, não vou fazer piadinha não, pastor Ciro, com o senhor não, só fica aqui que eu não vou mexer com o senhor não. Leomar, vou contar para o senhor a história do pastor Sila aqui, não mexe com ele não. Mas veja bem, pastor não pode ter carro 1.0, só pode ter 2.0. Eu falei, então você vai para a igreja, convence as pessoas que elas estão oprimidas, aí depois que você convence as pessoas que elas estão oprimidas, você convence que você é o libertador delas. E aí depois você tira o dinheiro delas. Eu não vou conversar com você mais não, porque você está fora da visão, você está fora da visão do reino. Aí eu falei, estou fora da visão do reino? Volta aqui um pouquinho, já que nós vamos perder a amizade mesmo, pelo menos você volta para casa bem. Em Colossenses 3 diz assim, por favor leia comigo, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque as que são da terra são temporais, mas as que são de cima são eternas. Vós já estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo é Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Se Deus te deu a riqueza, ofereça para Deus o melhor da sua riqueza. Se Deus não te deu a riqueza, sirva a Deus com o melhor da sua não riqueza. Mas o mais importante é, sirva o Senhor de todo o coração. Clamar o sangue de Jesus é muito gostoso. Eu, por exemplo, se possível, clamo todo dia. Clamar o nome de Jesus é muito bom. Eu já falo o nome de Jesus todo dia. E a Rebeca é doidinha igual eu. Rebeca, para falar, tem que dar um glória a Deus, um aleluia. E depois ela fala. Nós ficamos tudo fanáticos. Mas eu posso te dizer uma coisa: servir a Jesus é melhor. Porque servir Jesus é garantia de que Ele vai estar conosco nos piores momentos da nossa vida e transformará a minha terra seca num manancial para a honra do nome de Jesus. Eu te imploro, não sai daqui com medo. Eu seria um enganador se eu não te falasse tudo o que eu disse. E eu não vim nunca
servir meu coração. Eu vim servir você, servir a Deus. Esse é o ministério de um pastor. Servir ao rebanho, servir a Deus e ao rebanho. E eu vim te servir com essa palavra. Você vai vencer agora, no nome de Jesus. Tire a espada da bainha. Lute de verdade. Não se acomode. Lute, enfrente. Faça uso da sua fé. Diga, vai, meu filho vai ser salvo, porque eu creio que meu filho vai ser salvo. Mas seu filho é traficante. Meu filho é pastor. Meu filho é missionário. Eu creio. E se ninguém tiver fé, Deus fará pela minha fé. Porque a minha Bíblia diz, se creres verás a glória de Deus. Uma mãe de joelhos muda o mundo. Ah, Deus ama mães que oram por seus filhos. Uma esposa de joelhos muda uma família. Um homem de joelhos muda uma família. Ore. Lucas 9:1 para encerrar. Lucas 10:19 para encerrar. Vamos lá, meus irmãos. E por que não era Samuel? Eu já devo, meu Deus. Não era Samuel porque ele mentiu para Saul. A profecia que ele falou não se cumpriu. No verso 19, diz, amanhã tu e teus filhos estareis comigo, mortos. E não é verdade, porque morreu apenas Saul e 2 filhos, o restante não morreu. Então a profecia desse falso Samuel não se cumpriu. Quando um profeta fala e não se cumpre, é sinal que ele é falso profeta. O verdadeiro Samuel, diz a Bíblia, que nenhuma das suas palavras caiu por terra. E esse aqui, que se dizia Samuel, prometeu para Saul o que não se cumpriu. Portanto, sabe-se, através do não cumprimento da sua falsa profecia, que ele não era o verdadeiro Samuel. Muito bem, Lucas 9:1. Está com problema? Chame a Lorena. Ela vai orar e vai resolver. Se a Lorena não atender o telefone, chame o Igor. O Igor está expulsando doença. Igor está expulsando... o Igor. Você tinha que ver o Igor hoje, irmão. Igor garrou no bebezinho lá. O Michel garrou no bebezinho ali. Michel, vou arrumar uma vaga para você aqui no hospital lá. Você vai ser o professor dos bebezinhos. Você gostou do bebezinho, né? Aleluia. Vamos lá, meus irmãos. Lucas 9:1. Olha, então temos que ter medo? Jesus nos deu virtude e poder sobre todos os... Você tem poder. Usa teu poder. Olha o 10:19. O 10:19 é tremendo. Usa o teu poder. Aleluia. Aleluia. Esse que nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano. Olha aí, minha irmã, é a senhora. Eis que vos dou poder. Não é que vou dar, vos dou para pisar serpentes e escorpiões. Você tem poder. Coloca a mão no teu filho e ora. Coloca a mão no problema e ora. Você tem poder, pastor, doutor, desacertar, está certo. Então ora, vamos orar. Porque Deus vai dar vitória. É tão bonito quando eu escuto alguém me ligar e falar, funcionou, pastor. Eu sei que funciona. E Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar muito. Eu gosto muito da oração do pastor Silas. Gosto. Mas eu sei que Deus quer me usar também. Deus quer te usar. Eu sei que você me ama. Eu vou sempre orar por você. Eu sempre vou estar orando por você. Mas eu te prometo, Deus quer te usar. Fala com o irmão do seu lado. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, semana que vem nós concluímos com o exemplo da transfiguração e concluímos com o exemplo de Jesus falando sobre renascer. Amém? Muitas coisas que eu disse hoje não me preparei para dizer, mas não podia voltar para casa sem tê-lo feito. Vamos orar? Pai querido, nos ilumina com a luz da Tua palavra. Seja sobre nós a unção do Espírito Santo. Aqui está esta igreja, Jesus, avivada no poder da Tua palavra. Aqui está esta irmã e este irmão que te ama.
e que receberam de ti uma promessa. Usa meus irmãos com fé, usa minhas irmãs com fé. Oh meu Senhor, eu sou um dependente de Deus. Entre a paz, entre a saúde, entre o milagre, entre a palavra do Senhor na vida dos meus irmãos, abundantemente e sobrenaturalmente através deles. São teus filhos, comprados com teu sangue, cheios da tua gloriosa luz. Aviva, Senhor, eu preciso de ti, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando vocês forem orar, orem por mim. Pastor Samuel nem precisa de oração, pastor Sila muito menos. Ora, eu preciso, bota eu na lista aí e ore por mim, que eu preciso muito, em nome de Jesus. Pastor Samuel, aleluia. Vamos ficar de pé? Pastor vai dar a bênção apostólica. Amém. Pastor Silas, pastor Samuel pede. Domingo à noite, o culto do Senhor. Domingo pela manhã, 8h30, né, pastor? 9 horas, a escola bíblica dominical. E na segunda-feira, dia 31, às 22 horas, o culto ao Senhor. Amém. Pastor, sobre ministra a bênção apostólica. Aleluia. Perdão, irmãos, pelo horário. Façamos assim com as nossas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do amigo ajudador, o Paracleto divino, o Espírito de Deus, esteja com cada lar, cada família, cada irmão individualmente. E todos nós dizemos em a sua voz: amém.